Olá, seja bem-vindo a mais um Pod Sou Leve. Eu sou a doutora Karina Lima, eu sou médica endocrinologista, especialista em emagrecimento sustentável e medicina do estilo de vida. E hoje eu trouxe uma convidada super especial, a doutora Ingrid, para falarmos sobre as conexões pessoais na longevidade e na saúde cerebral. E aí eu vou apresentar essa maravilhosa Ingrid, ela é médica formada pela MScan, com residência em Clínica Médica e Geriatria pelo Hospital Santa Casa de Vitória e pós-graduada em Psiquiatria pela Unileia. É um prazer recebê-la aqui, além de uma excelente geriatra que também caminha aí comigo nos pilares, né, da medicina do estilo de vida. E agora também com foco nessa questão da saúde do idoso, na longevidade. Seja bem-vinda, Ingrid. Obrigada, Karina. É um prazer estar aqui, né, dividindo esse podcast com você é, e compartilhando juntos essa jornada nossa na medicina do estilo de vida, que é uma especialidade, né, não é especialidade, mas uma área de atuação que agrega muito, né, na profissão, seja qualquer especialidade. É isso. E como hoje você relaciona, né, a medicina do estilo de vida dentro da sua especialidade, pensando, né, no envelhecimento saudável, já que se fala tanto em longevidade? É, bom, a medicina do estilo de vida ela tem tudo a ver com um envelhecimento bem-sucedido, né? Eu gosto muito de falar que a forma como você vive hoje é o que vai determinar como é que você vai chegar lá na frente, né? Então, hoje a gente já sabe que a maioria das doenças crônicas não transmissíveis, que é a que acomete a maior parte as que acometem a maior parte dos idosos, né? Elas estão relacionadas aos fatores de estilo de vida. Então, uma alimentação saudável, um sono de qualidade, atividade física, né, as conexões sociais, que é o que a gente vai falar hoje, né? O consumo, né? O não consumo, no caso de tóxicos, né? Você ter um espaço ali para espiritualidade, para manejo de estresse, tudo isso faz toda a diferença para a gente chegar lá na frente com muita saúde. É isso. É, o estilo de vida que a gente leva hoje, ele pode nos levar para dois lugares. Ou para envelhecer de forma saudável, ou para adquirir doenças crônicas, né? Então, Exato. assim, tudo que a gente tem feito hoje vai refletir lá no nosso futuro e eu acho que isso tem ficado cada vez mais evidente. Mas eu gostaria de saber de você sobre quais são as evidências, né, que a gente tem sobre a questão do pilar em si da conexão social com a cognição, né, com a questão da memória, desse envelhecimento. Então, hoje em dia a gente já sabe que muito da memória, né, muito da questão da demência, né, que as pessoas tanto têm medo quando envelhecem, elas estão ligadas a, da metade estão ligadas a fatores reversíveis, né? Ou seja, não é mais a genética que determina se você vai ter demência ou não, né? É a questão realmente do estilo de vida. E a gente, num estudo publicado no The Lancet há um ano atrás, foi evidenciado que realmente no idoso, um dos principais fatores de risco para você ter um quadro demencial é o isolamento social. Então, esse pilar da conexão, ele se torna, eu vejo na minha prática, né, mais importante ainda quando você envelhece, né? Muitos idosos, às vezes, eles experimentam esse isolamento, né? Porque realmente é uma fase que traz algumas mudanças de vida mesmo, né? Então, você deixa de desempenhar ali um trabalho que você fazia, né? Então, às vezes, a conexão que você tinha com os colegas do trabalho já não vai mais existir. Algumas coisas se tornam mais difíceis e aí nem todo mundo, né, tem a paciência ou quer incluir o idoso nas atividades, né? Então, eu vejo assim como uma coisa, como algo muito, um pilar muito importante, porque a gente vê que os idosos que têm as conexões sociais, eles além de ter uma doença, um índice menor de doença mental, de transtornos mentais, eles também têm uma cognição melhor, né? A gente vê isso na prática. E eles também conseguem aderir melhor, não só a medicamentos, mas a outras mudanças do estilo de vida. Porque é como se eles criassem ali a gente fala, um Moai, né? Que é o pessoal das Blue Zones que tem, que é aquele senso de comunidade, de pertencimento.
Então, é isso que eu vejo tanto na minha prática quanto a ciência traz que a conexão social é muito importante quando a gente quer manter a saúde do nosso cérebro. E aí não é só sobre a qualidade de vida, né? Então, assim, tem uma fisiologia disso Exato. também, né? Então, assim, questão de neurotransmissores, da neuroplasticidade. E é interessante você falar que como a conexão social, ela também conduz o idoso para, às vezes, praticar mais atividade física, às vezes, né, em grupos, né, ou em estúdios, academias, ou Exato. em questões sociais aí que ajudam ele a ter essas conexões. Então, todos, alimentação, sono, Sim. quando eles se comunicam, né, em questões de comunidade, tudo isso ajuda. E ajuda nessa questão fisiológica. Eu Sim. gosto também que essas conexões sociais, elas também têm muita relação com a questão da gestão de estresse, né, e gestão emocional. Então, assim, acaba que a gente usa com os idosos ou, né, como os pacientes metabólicos, a gente usa de ferramentas e intervenções para conduzir ele para aquele caminho. E Sim. aí, quando a gente usa isso de forma repetida, ao longo do tempo a gente consegue justamente melhorar essas conexões, né, de neurotransmissores, de plasticidade neural. Sim. E é incrível, né? Ajuda muito. Inclusive, isso foi até um tema da palestra, né, que a gente teve recente aí no Congresso de Medicina do Estilo de Vida. A Regina, que fala muito sobre essa questão de gestão do estresse, ela fez uma reflexão muito legal, né, em relação a essa questão de com quem você se conecta. Porque realmente, tratando dessa questão fisiológica da conexão social, de você ter uma liberação de neurotransmissores que provocam um relaxamento quando você se encontra com alguém que você tem uma relação significativa, né? Então, assim, às vezes o estresse causa aquela resposta, aquele aumento de cortisol, né? E todos os efeitos metabólicos. E aí, quando você tem alguém, né, com quem contar, quando você até pensa naquela pessoa, né, que você tem uma relação, isso por si só já gera uma redução dessa resposta do cortisol, já vai aumentar, né, neurotransmissores relacionados aí à serotonina, dopamina, sensação de bem-estar. Então, você cultivar esse tipo de relação é importante para esses momentos. E é engraçado, né? Você falou isso, né? A gente viu lá claramente essa cascata, né, da gestão do estresse e quando tem a questão do relaxamento. E esse sentimento de segurança é que traz também essa questão do relaxamento, que Isso. tem tudo a ver também com o que a gente está falando, como a gente diz em relação aos idosos, né? Exato. Porque, assim, os idosos, eles estão ou cuidados pela família ou por algum cuidador. Então, assim, esse senso de que está seguro faz todo sentido. Eu até queria saber um pouco de você também, um pouco sobre isso, sobre dicas práticas, né, para os idosos, porque a gente tem os idosos que têm uma ótima cognição e tem toda essa possibilidade de conexões sociais e tem aqueles que dependem também de quem está cuidando para poder conduzir, né, essa ferramenta, essa intervenção, que é a conexão social. Então, o que você traz aí de dicas práticas para a gente em relação a isso? Então, no idoso que tem a cognição preservada é um pouco mais fácil, né? Às vezes é até natural para eles. Tipo, não, eu sempre tomo café com as minhas amigas, ou eu faço parte de um grupo de igreja. Então, sempre que a gente puder estimular esse tipo de atividade, isso é extremamente importante, que é o que eu falei, assim, eu gosto muito de quando a conexão social, ela conduz para esse senso de comunidade, porque isso também te cria um senso de propósito, né? E que é uma coisa que muitas vezes com o envelhecimento as pessoas perdem. E isso faz com que realmente aconteça um declínio cognitivo e funcional até. Então, eu gosto muito de quando eles têm essas atividades de senso de comunidade. Isso é muito importante, é uma coisa que eu sempre procuro orientar que, se não faz, a gente dê um jeito de fazer, né? Inclusive, até mesmo os próprios pacientes criarem a minha comunidade, né? Que a gente já cria. Quando o idoso já tem algum grau de comprometimento cognitivo, alguma demência, isso é um pouco mais desafiador, porque o idoso, como ele tem essa alteração cognitiva, ele nem sempre ele vai entender a importância daquele momento, né? O que eu geralmente sugiro como estratégia para os familiares, né? Sempre
recordar, por exemplo, alguma história que marcou aquele idoso, né? Colocar ele, por exemplo, para interagir com pessoas, para que ele possa contar essas histórias, né? E, assim, né, sempre ter a orientação ali daquele grupo de pessoas de que, às vezes, ele vai repetir a mesma coisa várias vezes, né? Até mesmo participar né, incluir ele nas conversas dentro de casa, participar de almoços em família, né? Tudo que ele puder fazer, assim, e estar com pessoas que sempre foram importantes para ele, tudo isso faz parte da questão da conexão social que vai, né, melhorar aí ou diminuir a perda cognitiva desse idoso. Então, assim, não deixar de estimular, né, pelo Isso. fato de a cognição ser comprometida. Isso, é exatamente o contrário. E a outra coisa que agora que eu fiquei curiosa também para você contar um pouquinho para a gente, como é que você faz essa questão dos pacientes que têm a cognição preservada em relação à questão do propósito de vida? Como é que você aborda isso? Como é que você estimula eles nesse ponto especificamente? Então, eu sempre pergunto o que a pessoa faz, né? O que faz a pessoa levantar todos os dias de manhã, né? Que o significado do propósito de vida basicamente é esse, né? Que a gente até fala que o pessoal lá das zonas azuis também tem, que é o Ikigai, né? Por que você levanta todos os dias de manhã? Então, é uma coisa que eu sempre pergunto, assim, né? Qual que hoje, quando você levantou, assim, por que né, que você levantou? Qual que é a sua missão, né? E isso perpassa, né, a relação com os outros, que é essa questão da conexão social, a conexão consigo mesmo. Eu acho interessante esse tema da conexão exatamente por isso. Porque eu acho que a conexão também é social, mas também é consigo mesmo, né? E aí perpassa aquela questão também da espiritualidade e tudo mais. Mas eu sempre tento unir o que o paciente traz para mim e colocar isso no dia a dia dele para ele praticar, para ele sentir esse propósito. Por exemplo, eu tenho uma paciente com um quadro demencial que para ela ela gosta muito de voluntariado. Isso é um propósito para ela, um propósito muito forte. Então, o que a gente tem pensado, né? A gente tem se organizado com a família para fazer com que ela vá nesses locais e pratique essa ação de voluntariado. Né? E assim, ela alimenta esse propósito de vida e melhora não só a cognição dela, mas a qualidade de vida, a relação com a família, né? A relação com os outros e estimula a conectividade. Nossa, Assim. muito maravilhoso. E eu acho que é bem isso mesmo, né? Você vê que tem hoje uma diversidade, né? Então, se você Sim. sai, você vai andar uma voltinha na aula, você encontra, às vezes, né, um idoso fazendo a sua caminhada, às vezes em alguns centros específicos, né, que eles estão ali, eles se encontram, então ali batendo papo, jogando um dominó, jogando um baralho. Então, assim, tem uns que já acabam que fazem isso de forma espontânea, tem aqueles que têm o desafio de a gente tentar trazer eles, né, para esse lugar, para poder ter essas conectividades, de quão isso melhora, como a gente está falando, né, não só a qualidade de vida, mas também a melhora, né, do envelhecimento, a questão da memória. Alguma outra dica prática, assim, mais para questões de idoso? Quando a gente pensa, assim, nos pilares da MEV, né? Como conectar esse pilar da conexão social junto com os outros pilares? Como é que você pode trazer de maneira prática para a gente? Vamos lá. Eu acho desafiador porque eu vou te falar uma coisa como geriatra que eu acho que você como endócrino deve enfrentar muito, né? Que muitas pessoas associam a conexão com o ato de comer, né? Então tem muita gente que tipo assim, né, vai sair para alguma coisa e geralmente envolve um comer não tão saudável, né? Como a gente sabe que é preconizado aí no pilar da alimentação, do estilo de vida. Mas eu acho que esse é o meu maior desafio, assim, sabe? Mas o que eu vejo dessa questão da conexão social é que é exatamente isso. Quando uma pessoa, por exemplo, adota um hábito saudável, então, por exemplo, um idoso adota um hábito alimentar saudável, né?
acostumou se alimentar de maneira saudável. Da mesma forma, a pessoa que está no redor dela vai começar a comer saudável também. Então, eu acho que isso que é o bonito da conexão, que ela facilita com que o grupo adote hábitos saudáveis. Então, se, por exemplo, a gente for reunir a comunidade dos idosos, né, que é adepta aí dos pilares da MEV, eles vão fazer o quê? Eles vão fazer um café da manhã com fruta, com castanha, né? Então, vai facilitar, né, vão ser facilitadores dessa mudança na alimentação. Em relação à atividade física também, a gente sabe que o idoso ele realmente engaja mais em atividades em grupo. Isso é, assim, a gente vê isso na prática, né? Então, quando você tem uma comunidade com regularidade, então, eu acho que é um pilar fundamental aí para alimentação, atividade física. O sono também, sem dúvida, por conta dessa questão de ajudar realmente no gerenciamento do estresse, né? E o pilar da espiritualidade, que também tem tudo a ver com conexão social, né? Que é essa questão de, né, se conectar com o outro, ouvir o outro, ter um porto seguro ali para você voltar e a conexão consigo mesmo. Então, assim, acho que a conexão social, ela se interliga muito e influencia muito nos outros pilares também. Enquanto você está falando aí, né, me veio muito essa questão das Blue Zones também, né, que você falou, que extrapola, né, aqui para a medicina do estilo de vida, justamente onde eles viram que as pessoas vivem mais, né, lá são ambientes que têm muitos centenários, as pessoas vivem bem e vivem por mais tempo, então, onde elas contemplam tudo isso, né, então, assim, se movimentam, tem um alimento de qualidade, tem muito essa questão, né, da conexão com amigos, com família, controle de tóxicos também, né? Evitam cigarro, tem até a questão da bebida, que é mais o vinho, mas são em porções controladas e saudáveis, mesmo que a gente sabe que no controle de tóxico a quantidade mínima para não caracterizar como alcoolismo, né, como excesso, porque o ideal mesmo é não ter nada. Mas eles têm ali, né, a alimentação rica à base de plantas, né, que é plant-based, uma dieta rica nesses vegetais e tudo isso contribuindo para que são comunidades, né, vivem mais e seria muito interessante que a gente pudesse resgatar isso também aqui no nosso país, né? Eu vejo que a medicina do estilo de vida ela tem crescido, né? As pessoas estão ficando cada vez mais conscientes dessa necessidade de você ter um estilo de vida bom, porque é isso, ou o estilo de vida que você tem hoje, ou ele vai te levar para você ser longevo, ou pode te levar para o adoecimento. Então, assim, eu vejo, né, que existe um movimento, assim, de nós médicos também, né, buscando trabalhar mais com essas questões dos pilares da medicina do estilo de vida, principalmente para a gente que lida com doenças crônicas, porque, assim, sem mudança do estilo de vida, o tratamento ele acaba sendo temporário, ele acaba se perdendo, porque a mudança do estilo de vida faz muita diferença para você conseguir sustentar, né, para aquilo ser duradouro. Exatamente. Então, eu espero que a gente possa, né, continuar propagando, né, os pilares da MEV, conduzindo as pessoas de forma, né, com as intervenções, com as ferramentas certas, com o direcionamento certo. E aí eu gostaria que você deixasse uma mensagem final aí para quem está nos assistindo. Bom, vamos lá. Primeiro, é um grande prazer estar aqui, né, falando de MEV no envelhecimento. E o recado que eu queria dar é exatamente esse. Se as escolhas que você faz hoje determinam exatamente com que qualidade de vida você vai envelhecer, né? Então, a escolha é sua. Não é um caminho fácil, né? Mudar não é fácil. Sempre falo que a mudança ela não é um evento, ela é um processo, né? Mas é possível, né? Com a orientação adequada. E é para isso que a gente está aqui, né? Para pegar na mão e levar nesse caminho, que é o que a gente mesmo já passou, né? Que ótimo. É isso. Porque é o que a gente, inclusive, é o que a gente
prega, né? É o que a gente estimula os nossos pacientes, mas é o que também a gente faz na nossa prática de vida, Com que é o que faz certeza. todo sentido. Com certeza. Então, esse foi mais um Pode Sou Leve e para trazer para vocês, né, essa experiência de que pode ter sim saúde com constância, com leveza. Te vejo no próximo episódio. Obrigada, Ingrid. Obrigada.